Muito bem, terceira e última parte, eu prometo, para sua sorte, vou parar de falar de egípcio, falar um pouquinho das pirâmides, né? Porque olha só, lembra que eu falei para vocês anteriormente que a gente vai ter aquela sobreposição de pedras, né, que eles fazem para como é que eu falo? Para proteger o corpo, né? Para evitar que aquele corpo fosse profanado de alguma maneira, ou para evitar que as coisas que tinham ali no túmulo junto com aquela pessoa fosse roubada. E aí nasce essa ideia das pirâmides. Só que aí vão ser essas pirâmides que são ocas mesmo por dentro, né? Elas são tipo pirâmide mesmo, não só um triângulo, né? Uma pirâmide mesmo. E aí eles vão fazer essas construções, mas quem vai fazer essa construção é qualquer um. Quem vai fazer essas construções é quem tem dinheiro e poder. E quem mais tem dinheiro e poder é o faraó. E o faraó vai mandar construir essas pirâmides são enormes, para ser a moradia da eternidade dele. Então nessa pirâmide, essas pirâmides demoravam tipo 20 anos para ficar pronta. Você imagina, os caras tinham que ir nas pedreiras, pegar pedra, arrastar pedra, empilhar pedra. Aliás, até hoje existe um debate enorme na comunidade científica como diabo esses egípcios fizeram essas pirâmides sem muito recurso tecnológico, né? Eles não tinham um guindaste. Então tem várias teorias, né? A teoria do ET não vale, não quero nem ouvir. Tem as teorias de que eles faziam caminhos circulares, assim, ao redor da pirâmide, e iam através desses caminhos circulares carregando essas pedras, assim. Precisava de muitíssimos homens para carregar essas pedras. E tem a teoria também dos canais, né? Que eles construíam canais de água até o local onde ia as pirâmides. Aí abria, tipo dique, assim, a água do rio vinha carregando essas pedras. Eles encaixavam as pedras, cada vez subia mais água. Conforme a pirâmide subia, eles iam encaixando as pedras. Então, porque a água consegue carregar, né, a pedra para cima com um pouco mais de facilidade do que o braço humano. Porém, a gente não tem certeza, porque eles não deixaram um manualzinho, assim, porque queridas pessoas do futuro, como nós fizemos as pirâmides. Então, existe muito debate sobre isso. Essas que vocês estão vendo são as três principais das pirâmides de Gizé, que é uma área lá onde fica no Cairo, que hoje é a capital do Egito. Você pode ir, quando você for fazer sua viagem pelo Egito, a gente não sai nem de casa, né? Não consigo nem imaginar viajar. Bom, você vai para o Egito, a capital do país chama Cairo, e essas pirâmides estão na capital do país. Você consegue chegar de trem, de metrô lá, para visitar. Provavelmente é pago, óbvio. Porque é ponto turístico, muita gente vai pro Egito, né? Pra ver isso daí. Deve ser incrível mesmo. E são três pirâmides que foram construídas por três faraós, que é o avô, o pai e o filho, né? Que é Quéops, Quefren e Miquerinos. Esses três nomes são os nomes dos faraós, né? Então a pirâmide Quéops é porque estava enterrado lá o faraó Quéops, depois o Quefren e o Miquerinos. E essa região é a região que aguentou o peso, porque quando você empilha uma porrada de pedra assim, é muito pesado. Então, depende da região, né, onde foi construída as pirâmides, o solo não aguentou ao longo do tempo e acabou essas pirâmides sendo destruídas, né? Foi cedendo e sendo engolidas pelo solo. Essas aguentaram, então é muito famoso lá, porque tem as pirâmides e tem também as esfinges. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem mais uma fotografia da pirâmide, e aí tem a entrada, ó. E aí os caras lá dentro faziam toda a faziam construções para o faraó, deixavam coisas de valor para o faraó, desenhavam na parede para o faraó, aí faziam um monte de maldição. Por isso que existe muita lenda, né, sobre esse negócio de múmia e um monte de história de filme, mas eu vou deixar para contar no final com a múmia do Tutankhamon. E vamos mostrar aqui, isso é a visão de alguém que mora lá no Cairo. Mas não se anime, tá? Eu sei que é muito bonito, porém o Egito é um país meio pobre, tá? Não é muito melhor que o nosso, não. Então não fica muito animado. Mas essa é a visão do cara. Se um dia que você for viajar, você pode escolher um hotel, você abre a janela e você veja as pirâmides. E é uma cidade grande, é a capital do país, ó. E aqui tem alguma coisa escrita em árabe, ó, que é a língua deles. Não faço ideia do que tá escrito aí. Aqui tem uma foto panorâmica, ó, da parte de cima da cidade, e aí o sítio arqueológico onde estão as três pirâmides, né? Aqui outra imagem, que você consegue ver as pirâmides de longe. Deve ser incrível. Queria ver isso antes de morrer. Isso é uma esfinge. Uma esfinge é uma construção, que é uma estátua, que tem a cabeça,
de ser humano e o corpo é de leão ou de carneiro. Estátua de corpo de leão e cabeça de ser humano. Isso, cabeça de ser humano e o corpo de leão e de carneiro. Eles acreditavam, os egípcios, que a esfinge era uma construção capaz de proteger um lugar. Então, lá nas pirâmides, você tá vendo a pirâmide lá no fundo? Eles fizeram essa grande esfinge para proteger aí, né, os túmulos dos faraós, que são, né, deuses, né, encarnação de deuses, são muito importantes. Então, quando você vê esfinges egípcias, é porque eles queriam proteger aquela região, aquela pessoa, aquele lugar. Essa daí tá sem o nariz, né, passou muitos anos, passou por guerra, né, a Segunda Guerra, os alemães, os italianos invadiram o norte da África, inclusive o Egito, então já passou muita coisa aí nessas pirâmides e ainda estão de pé, né? Incrível. E o mais louco das pirâmides é que não existe tipo um material tipo cimento que colhe as pedras. As pedras elas são sobrepostas apenas. É muito genial, né? O ser humano é capaz de muita coisa legal quando não perde tempo fazendo besteira. Aqui vou falar um pouquinho da escrita. A escrita egípcia também é uma escrita feita através de símbolos que representam as coisas mais do que o som, tá bom? Então a gente chama a escrita egípcia de escrita hieróglifa. Eles escreviam através de hieroglifos. Então eles faziam símbolos e esses símbolos significavam inúmeras coisas. Não era para todo mundo. Geralmente quem sabia escrever eram escribas e sacerdotes. Os sacerdotes é que cuidavam, né, que eram os caras que cuidavam da religião, de fazer os festivais para os deuses, e os escribas eram pessoas que trabalhavam, eram funcionários públicos que trabalhavam para o governo, para fazer os registros de impostos e tudo mais. E aí, dentro dessa escrita hieróglifa, a gente tem dois tipos, né, que eles criaram, que é a demótica, que é um pouco mais popular, e a hierática, que era religiosa. Então, só os sacerdotes controlavam essa escrita. E a demótica também era usada pelos escribas para falar de impostos e tudo mais. A população do Egito não era uma população educada que lia e escrevia. Aliás, na antiguidade, ler e escrever era para comerciante, era para escriba, era para elite, não era para qualquer um. Aí eu trouxe aqui imagens de deuses, né? E como se escreve, como eles escreviam, né? Então esse aqui é o Horus e esse aqui é o símbolo que significava Horus. Essa aqui é a Ísis e esse aqui é o símbolo que significava Ísis. Quando os egípcios queriam escrever sobre Ísis, esse é o símbolo. E aqui tá Osíris, que é o cara lá responsável pelo tribunal, que é o cara que vai julgar se você merece voltar ou não para o seu corpo e viver a vida. E esse é o símbolo como eles escreviam Osíris. Essa aqui é a Pedra de Roseta. Só quero falar dela um minutinho, porque foi assim que os caras aprenderam a ler a escrita egípcia. Porque às vezes a gente fala, mano, como que os caras sabem o que tá escrito aí, né? Porque pros egípcios significava alguma coisa, mas como que a gente sabe? A Pedra de Roseta foi essencial para poder aprender, para que nós hoje pudéssemos aprender a escrita dos egípcios da antiguidade. Por quê? Porque essa Pedra de Roseta foi uma pedra que foi encontrada no norte lá da África, e essa pedra, ela tinha, um bloco com três escritas diferentes, né? E aí o cara que vai estudar, que é esse cara que está escrito aqui, é o François Champollion, que era um francês, ele descobre, através do nome de um faraó, que se não me engano é o Ptolomeu, ele descobre em comum, né, o nome na escrita egípcia, na escrita nos hieróglifos, mais dos sacerdotes, né, os demóticos, e em grego. Então, como ele já conhecia um pouco do grego antigo, ele consegue identificar no grego antigo a palavra Ptolomeu, e aí ele identifica nas outras duas partes do texto que está escrito a mesma coisa, a palavra Ptolomeu. E a partir da palavra Ptolomeu, ele vai decifrando os outros códigos. Então, o cara demorou aí anos e anos para conseguir decifrar a linguagem. E é assim que a gente consegue decifrar a linguagem antiga, quando a gente tem documentos que a gente consegue estabelecer parâmetros entre uma escrita e outra para poder decodificando os símbolos e entender o que aquelas pessoas escreveram lá naquela época. Falar um pouquinho de arte egípcia, né? Os egípcios, eles desenhavam muito, e eles desenhavam muito cenas do cotidiano, cenas do trabalho, do camponês, e eles desenhavam muito, eles faziam muitas estátuas e desenhos em homenagem e glorificação aos deuses, né? Então a gente vai ver
que na arquitetura você vai ter as pirâmides, você vai ter as esfinges, você vai ter algumas estátuas de tamanho menor que fica em ambientes internos, de tamanho maior para ambientes externos, tipo para praças. A gente vai ter... Não era isso que eu queria agora, não. Desculpa, professora. É que eu queria voltar aqui para falar do desenho. Vocês já repararam como os egípcios desenhavam o corpo humano? Olha para esses desenhos e vê se isso é um desenho que te remete a algo natural do corpo. Vê se isso parece um corpo humano, assim, natural. Não parece. Por que que não parece? Porque o rosto... Ai, meu Deus. Desculpa. O rosto tá de lado e o tronco tá de frente. E as pernas também estão de lado. O cara tá assim, ó. Tenta fazer isso e vê se é uma posição natural. Vê se você vai fazer isso, né? Com as pernas de lado, tronco de frente, o rosto de lado. E fala pra mim se você vai esperar um ônibus desse jeito. Não vai. É impossível. Aí, por que diabos essa gente desenhava assim? Existe um debate na história. Tem gente que fala, os egípcios não sabiam desenhar. Então, eles faziam desse jeito. Era o que eles conseguiam, porque era mais fácil. Eu não acredito nisso. Né? Tem um debate que fala assim, os egípcios... Isso a gente sabe porque tá nos documentos, nas escritas deles. Quando eles faziam uma estátua, um desenho de um deus, eles achavam que aquele deus habitaria aquela estátua e aquele desenho. Então, eles faziam desenhos assim porque eles achavam que eles iam agradar os deuses se eles fizessem a maior parte do corpo dos deuses aparecendo na imagem. Então, o que aparece mais quando eu faço um desenho do rosto assim ou assim? Assim aparece mais. Agora, se aparece mais as pernas e o rosto de lado... Em contrapartida, o tronco de lado fica muito fininho, não aparece muito, então o tronco tem que ser feito de frente. Então, existe esse debate também entre os historiadores, mas aparentemente os egípcios desenhavam assim para agradar seus deuses. Lembrei, voltei para cá, para essa parte, que é a parte da sociedade egípcia, né? Que é uma sociedade sem mobilidade social. Então, mesmo que você fosse um artesão, que trabalhasse muito, você não ia ficar rico e se tornar um escriba ou um nobre. Então, o faraó era o faraó porque ele era filho do outro faraó, certo? E tinha muita treta entre os faraós, porque, tipo, o faraó tinha 5, 6 filhos. Quem que vai suceder o faraó? Então, tem várias histórias muito loucas. Quando você vai ler sobre os faraós, tem faraó que, os irmãos ficam se matando, literalmente, para tentar herdar o trono. Tipo a história da Cleópatra. A Cleópatra foi faraó do Egito. Foi uma mulher, não foi a única, mas foi uma mulher que governou o Egito. E ela tinha 5 irmãos. E esses 5 irmãos se mataram uns aos outros. E aí ela ficou sozinha e acabou assumindo o cargo de faraó. Então era muito, muito bizarro isso. Aí você tem os nobres, que são os administradores das províncias, né, as pessoas, os altos comandantes do exército, que são ligados ao faraó, e você tem os escribas, que são funcionários públicos, que vão lá registrar a cobrança de impostos, que vão registrar as leis e tudo mais. E aí você tem a galera, né, que são os artesãos, os camponeses e os escravos. No Egito Antigo, você era escravo só quando você perdia a guerra. Então, os egípcios, eles escravizavam outros povos, eles não escravizavam a si mesmos, tá? A gente vai ver depois os gregos e os romanos, lá não era bem assim. E aí, para terminar, eu quero falar um pouquinho das mulheres e das crianças no Egito. Porque a gente vai estudar Roma e Grécia, e a gente vai ver que a relação que aquelas pessoas na antiguidade tinham com suas mulheres e com seus filhos era muito diferente. Aliás, primeiro ano, eu estou chocada com vocês. Porque a gente fez uma atividade lá sobre Mesopotâmia e eu coloquei algumas leis para vocês lerem. Eu não sei se todo mundo fez, se não fez, só de menos. Mas assim, eram leis que você podia perceber claramente que a mulher era um treco que os caras podiam fazer o que quisesse com elas. Aliás, nós vamos conversar sobre isso depois, mocinhos e mocinhas. Eu fiquei preocupada com vocês. Vocês estão normalizando violência contra a mulher. E isso aqui não é 2000 a.C. E os egípcios não, os egípcios... Aliás, quando eu estudo história, quando eu tô estudando assim e tal, eu assisto como se eu fosse uma espectadora, né? Eu vou assistindo a história assim. Agora, quando eu me imagino na história, como mulher, porque eu sou mulher e eu sempre me imagino como mulher, eu não queria viver em outra época não, porque ser mulher é muito ruim, velho. Porém, no Egito era menos pior. Porque você vai pegar os desenhos, as imagens, só que é um desenho de uma família.
Olha só, que tranquilo. Você tem imagens do faraó abraçado com a sua esposa, tem imagem de afeto. Então, assim, existem muitas imagens em que as mulheres e as crianças são desenhadas de forma afetuosa. Entre os gregos e os romanos, isso tem muita imagem que as mulheres e as crianças estão sendo sexualizadas, né? Os gregos tinham esse lance, né, de meio pedófilo. Deixa pra Grécia, meio bizarro isso. Mas as mulheres são constantemente pintadas em cenas de sexo. E no Egito menos. Eu não estou dizendo que ser mulher no Egito era uma maravilha. Eu estou dizendo que ser mulher na antiguidade, se eu tivesse que viver na antiguidade, eu viveria no Egito, que era o melhor lugar para ser mulher, mesmo que não fosse tão bom. As mulheres poderiam ocupar cargos no trabalho, os mesmos cargos que homem, elas ganhariam a mesma coisa que um homem. Então elas não eram necessariamente inferiorizadas como elas eram nos outros lugares. Na Mesopotâmia, ser mulher era um inferno. Na Grécia e em Roma, ser mulher também não era muito bom. Mas no Egito até que, né, até que dá. Até que dava para ser mulher no Egito. Para terminar, a mulher podia se divorciar, assim como os homens. Então, tinha um júri, né? Que se você quisesse se divorciar, se separar do seu marido ou da sua mulher, você ia nesse júri, e aí eles iam julgar se você tinha um bom motivo para o divórcio. Né? Tanto para homens quanto para mulheres. Então, se você não tivesse um bom motivo para se divorciar, o júri não deixava você se divorciar. Mas se você tinha, tipo, se você é uma mulher que foi, sei lá, espancada, ou que você foi abandonada pelo seu marido, ou o seu marido não tá provendo para os seus filhos, você podia tentar se divorciar deles. E aí o júri podia, né, deixar você se divorciar desde que você tivesse bons motivos. Então, assim, é muito curioso como a figura da mulher e da criança no Egito era muito melhor, comparando com os outros. E comparando com a situação das nossas avós também, né? Porque as nossas avós não podiam se divorciar. Né? A mina no Egito antigo podia, se tivesse um bom motivo, mas as nossas avós não. É isso, lindezas. Ah, a história da múmia. A múmia do Tutankhamon. Qual que é a história da múmia? Esse cara aqui é um pesquisador, eu não lembro o nome dele. E eles descobriram a múmia no Tutankhamon. Tutankhamon foi um imperador do Egito que era, tipo, muito jovem. Ele se tornou imperador, tipo, 10, 11 anos ele tinha quando ele se tornou faraó. E ele morreu com 19 anos. Tipo, muito novo. Por que ele ficou famoso? Porque quando acharam a múmia dele em muito bom estado, muito bom estado. Só que no sarcófago dele, que tinha várias camadas ali até chegar no corpo, tinha uma maldição. E a maldição dizia que quem mexesse naquele corpo seria morto, morreria. E todas as pessoas que participaram, né? Todos os arqueólogos, todas as pessoas que participaram aí, quando eles encontraram o corpo do Tutankhamon, foram morrendo. E aí que virou esse negócio das múmias, da maldição. E aí a gente tem uma porrada de filmes sobre isso até hoje, sobre múmia, sobre maldição, por causa disso. Mas depois descobriram que no corpo do Tutankhamon, né, no sarcófago, tinha um monte de fungo que causou uma doença em todas as pessoas que entraram em contato com o corpo e elas morreram por causa disso. Porque o corpo estava ali há 3.000 anos, né, enterrado. Mas para um corpo que estava enterrado há tanto tempo, gente, tá conservado, menina! Eu sei que você tá achando que não é conservado isso. Mas não era pra ter nada aí, era pra ser pó, né? Olha aqui, ó, o rostinho dele. Olha aqui, que bonitinho, Tutankhamon. E essa outra imagem aqui, ó, é computação gráfica. Pegaram esse esqueletinho dele, colocaram lá no computador, no programa, e fizeram uma com computação gráfica como seria o rosto do Tutankhamon. E é esse menininho aí, ó, dentro assim, ó. Muito bem, agora acabei, né, pra sua alegria. Amanhã a gente se vê às 3 e eu prometo que eu vou ser mais profissional. A partir de agora eu vou me organizar melhor. Eu vou colocar até jeans e tênis pra trabalhar, porque não dá. Gente, essa quarentena não tá fácil pra ninguém. Bom, eu vou parar de chorar porque você tem mais o que fazer.